Quem tem parentes idosos ou com deficiência sabe como é difícil organizar a rotina de cuidados, atenção e carinho para garantir qualidade de vida a essas pessoas. Mais complicado ainda é recorrer ao INSS para receber os benefícios em nome delas. O representante legal de um incapaz deve ser alguém próximo e responsável, mas no Rio Grande do Norte, quem nomeava esse representante era o INSS sem autorização da Justiça. Por meio de ação civil pública, o MPF conseguiu mudar essa situação. A antecipação de tutela vale para todo o Brasil. Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com destaque para a produção de petróleo e por estar em região salineira, responsável por 98% de todo o sal marinho produzido no país. Com população de 284 mil habitantes, o município também é famoso pela agilidade na concessão de benefícios do INSS. Diariamente são pedidos em torno de 350 benefícios, numa cidade que já tem 138.124 beneficiários do Instituto Nacional da Seguridade Social. Para fazer os pedidos, quem não atingiu a maioridade precisa de um representante legal, que é o tutor. Para representar os idosos ou pessoas com deficiência incapazes, são nomeados curadores. Mas o processo de indicação e nomeação destes representantes legais, que era concedido pelo próprio INSS, agora vai mudar. O INSS nomeava o representante legal baseado na Instrução Normativa 45, artigo 406, onde qualquer pessoa que tivesse a procuração do beneficiário, independente de parentesco, poderia solicitar a curatela ou tutela. Uma vez protocolada a solicitação, o pedido já era atendido, antes mesmo do processo ser analisado ou ter uma decisão judicial. De fevereiro a julho deste ano, foram concedidas 6.192 nomeações de administradores provisórios pelo INSS, ou seja, 6.192 curatelas ou tutelas provisórias. A mudança foi baseada no caso de Dona Maria Zuleide de Souza Silva, que teve o curador nomeado por decisão judicial. Portadora do mal de Alzheimer, ela precisava receber o benefício da Previdência Social, deixado pelo esposo, que morreu e era aposentado da Marinha. Sobrinho de Maria Zuleide, o advogado Júlio César de Souza Soares, deu entrada no pedido de curatela, junto ao INSS. Mas, para surpresa dele, foi informado que a tia já tinha um representante legal nomeado pela instituição. Descobrimos que quem estava habilitado como curador da minha tia, Maria Zuleide, era um neto do seu marido, né? Do seu falecido marido, de nome Marcos. Ele, de má fé, não repassou a documentação para o meu primo, na entrega de minha tia, e se habilitou, deu entrada na papelada de pensão por morte dele e ingressou de má fé com essa ação de curatela sem estar cuidando, na realidade, como ele afirmava na ação, de minha tia. Quem iria assumir a curatela de Dona Maria Zuleide seria a irmã dela, Vilma de Souza Soares. Eu achei uma tristeza muito grande e também achei assim, uma falha muito grande de a gente mandar uma curatela para a promotoria e a promotoria deu que a gente devia receber. De repente, deu ganho que a gente devia receber. De repente apareceu esse rapaz já colocando também outro processo para que ele recebesse, que ele não cuidava dessa pessoa, Maria Zuleide, que era minha irmã no caso, né? O juiz da primeira vara de família de Mossoró, Patrício Lobo, acompanhou o caso e percebeu a necessidade de provocar o Ministério Público Federal para intervir junto ao INSS, na intenção de cancelar as nomeações de administradores provisórios sem decisão judicial. O processo de curatela, um procedimento de curatela, é um procedimento muito especial, que tem como objetivo constatar o grau de debilidade intelectual de uma pessoa maior, né, e verificar o caráter, a idoneidade e o grau de afetividade e de responsabilidade de uma pessoa para zelar por esses interesses de uma pessoa que não possui essa capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte ajuizou ação civil pública alegando que o sistema de habilitação adotado pelo INSS prejudica principalmente idosos e pessoas com deficiência que buscam o benefício. O pedido de antecipação de tutela foi acolhido pela Justiça Federal.
A população que depende da Previdência Social acredita que a ação vai trazer tranquilidade e segurança. Antes que não tinha isso, muita gente foi ludibriada, por enganado, né? Até a própria minha mãe. Não foi por ninguém, foi por uma filha mesmo. Porque muitas vezes os filhos dele recebem, eles nem se lucram daquele dinheiro, muitas vezes passa até necessidade, né? A doméstica Luzia Caetano da Silva cuida do filho Evânio Costa há 28 anos, desde quando, aos 4 meses, ele foi diagnosticado com uma deficiência mental. Mesmo estando legalmente constituída como curadora, Luzia Caetano é a favor que as nomeações sejam feitas por meio do Poder Judiciário. A Justiça mandando ver realmente de perto a situação para que a pessoa seja a pessoa certa, né? Não caia nas mãos das pessoas erradas também, né? Para o procurador da República, Fernando Rocha, autor da ação, a análise e avaliação judiciais vão legitimar o real curador ou tutor das pessoas civilmente incapazes. Não tem ninguém mais capaz de identificar quem de fato deve representar essas pessoas do que um processo judicial em que é permitida a ampla defesa, é permitida a produção de provas suficientes para capaz de identificar que o juiz formule quem é a pessoa mais adequada para representá-lo na vida civil, representar o hipossuficiente da vida civil, seja na condição de curador, seja na condição de tutor. Em caso de descumprimento da decisão, o INSS terá que pagar multa de R$1.000 por habilitação realizada. O valor deve ser revertido ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. Eu achei muito importante o juiz ter feito isso, porque isso vai mostrar para outras pessoas que as pessoas não devem fazer isso com as pessoas idosas. O Ministério Público Federal em São Paulo abriu inquérito para apurar eventuais crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro que teriam sido praticados pelos ex-controladores do Banco Cruzeiro do Sul. Segundo a apuração do Banco Central, eles teriam fraudado as demonstrações financeiras do banco entre 2008 e 2009. Os medicamentos isentos de prescrição médica vão poder ficar ao alcance dos usuários em farmácias. Os estabelecimentos estavam proibidos de deixar remédios em prateleiras de autosserviço, mas após a atuação do MPF em Goiás, a Anvisa resolveu derrubar a norma. O Ministério Público Federal em Santa Catarina recomendou ao IBAMA que assuma integralmente o licenciamento ambiental do empreendimento que vai funcionar como a 4ª ligação ilha-continente em Florianópolis. O prazo para que a recomendação seja atendida é de 15 dias. A seguir, em Mato Grosso do Sul, a equipe do Ministério Público Federal ouve índios sobre violência sofrida na fronteira com o Paraguai. E no Amapá, mais de R$3 milhões usados para o comércio ilegal de madeira vão ser devolvidos aos cofres públicos. Voltamos já!